Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Vamos estudar hoje sobre o módulo 1, Getúlio Vargas no poder. Antes de entrarmos aí na matéria de Getúlio Vargas, precisamos compreender como era a situação do Brasil no período conhecido como a Primeira República, ou também República Oligárquica, ou apenas a República do Café com Leite, né? Temos aqui o café de São Paulo, juntamente com a economia do leite de Minas Gerais. Pessoal, conforme estudado nas aulas anteriores, aqui nós temos uma alternância do poder, cada ano um candidato sugerido por São Paulo e o outro por Minas Gerais, e assim nesse revezamento seguiram até 1929. É onde vai mudar e entraremos aí com a Era Vargas. O último presidente, Washington Luiz, que foi indicado pelo Partido Republicano Paulista. Nesse ano de 1929, era a vez do Partido Republicano Mineiro fazer a sua indicação, só que o Washington Luiz ele não aceita e acaba indicando aqui o Júlio Prestes para candidato à presidência. Pessoal, Minas Gerais então rompe a política do café com leite, vai se unir ao Rio Grande do Sul, fazendo uma parceria com Getúlio Vargas. Oferece a Getúlio Vargas o cargo ali de presidência e oferece ali na Paraíba também um personagem conhecido aqui como João Pessoa ao cargo de vice-presidência. Então nós temos a formação da Aliança Liberal. Pessoal, acontecem então as eleições. Pelo incrível que pareça, nós tivemos como eleito o famoso Júlio Prestes, só que as eleições não são aceitas pela Aliança Liberal. Eles são acusados aí de fraudes, mas realmente a fraude acontecia para ambos os lados, tá? Mas Getúlio Vargas ainda, ele não decidiu ali praticamente dar aquela cartada de mestre tomar o poder, porque ele sabia que precisava de algo com uma estratégia melhor. Ele teve um pouco de paciência até que o que ele precisava aconteceu. Nós tivemos lá em Recife, numa bela manhã, numa padaria, o João Dantas chega, descarrega sua arma em João Pessoa, assassinando. E o que Getúlio Vargas precisava para um motivo, para um golpe, ele teve, encontrou neste assassinato. Ou seja, jogou a culpa na oposição de Washington Luiz pelo assassinato do seu vice, o João Pessoa. E aí nós vamos ter um evento conhecido como a Revolução de 1930, com uma junta militar, apoiado então por parte dos oficiais, Getúlio Vargas, Minas Gerais. Nós tivemos a pressão e o afastamento de Washington Luiz. Sai Washington Luiz, nós temos então Getúlio Vargas subindo ao poder, marcando o fim da República Velha, iniciando um novo período na história conhecido como a Era Vargas. Poucos na história levaram o nome de Era. Tivemos aí Napoleão, por exemplo, que levou a Era Napoleônica, e aqui no Brasil, então, Getúlio Vargas, governando o Brasil de 1930 até 1945. Pessoal, a Era Vargas, para facilitar a compreensão, nós classificamos em 3 períodos, sendo o primeiro período, governo provisório, que vai durar de 30 até a elaboração de uma Constituição em 1934. Segundo período, nós temos aí o governo constitucional, que vai durar de 34 até 37, onde Getúlio Vargas dá mais um golpe no Brasil. E o terceiro período, conhecido como Estado Novo. Vamos estudar cada um desses períodos. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma revisão rapidinho aí sobre a República Velha? Então vamos lá. Conforme estudado agora, a Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira, que passou a ser dividida a partir de então entre a República Velha e a República Nova. Sobre esse episódio, leia e analise as afirmações abaixo. Número 1. Denomina-se Revolução de 30 o movimento armado que depôs o então presidente da República, Washington Luiz, pouco antes do término do seu mandato. A 2. Getúlio Vargas não tomou parte neste movimento, assumindo uma postura legalista e democrática que marcaria ali a sua história política. O 3. O objetivo principal deste movimento era impedir a posse de Júlio Prestes, que havia derrotado a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições presidenciais de março de 30. Os protagonistas deste episódio, a questão 4, esforçaram-se para ampliar o significado da revolução
investindo na ideia de República Nova como ruptura à relação da República Velha e associando o regime instalado em 1930 à ideia de um Brasil moderno. Questão 5. A Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira ao romper com um controle oligárquico do poder político e inaugurar uma longa fase do governo democrático, somente rompida com o golpe de 1964. Vamos lá? Qual a alternativa correta? Tempo? Governo provisório. O que vai marcar este governo? Primeiro, nós vamos ter a anulação da Constituição. Nós vamos ter aquele famosinho jeito brasileiro de governar, aquela troca de favores. Getúlio Vargas vai usar muito isso. Ele vai fechar o Congresso Nacional e vai substituir os interventores, com exceção de Minas Gerais, que apoiava o seu governo. Os interventores seriam os governadores, ok? Ele vai criar aí os ministérios, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. Pessoal, um golpe de mestre, de parceria, nós vamos ter aqui em 1931, Getúlio Vargas firmando uma aliança com a Igreja Católica. Em troca do apoio com a Igreja Católica, Getúlio Vargas permitiu que a Igreja ensinasse religião nas escolas. Como símbolo deste pacto, nós tivemos a construção, então, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Vamos ter também o sindicalismo pelego. Se você já andou aí de cavalo, você vai perceber que antes da sela existe um paninho debaixo da sela para não machucar o cavalo. Aquele paninho se chama pelego. Por isso nós chamamos sindicato pelego, que entre o braço forte de Getúlio Vargas e entre o povo, existe esse sindicato para amenizar. Lembrando que o sindicato é manipulado por Getúlio Vargas. Chamamos de sindicalismo pelego. Nós vamos ter uma compra total de 70 milhões de sacos de café no ano de 1945, onde o governo irá queimar essas sacas para valorizar o preço do café. Então ele já conseguiu o apoio dos trabalhadores, da Igreja Católica e agora dos latifundiários. A era rádio começa a entrar então no Brasil. A TV vai chegar só na década de 50, mas ninguém vai usar o rádio aí conforme Getúlio Vargas usou. Escutem um pedacinho da programação que passava naquele período. O rádio viveu na década de 30 o seu apogeu como veículo de massa. Os investimentos estrangeiros movimentavam a economia do país. A indústria elétrica, aliada à indústria fonográfica, impulsava um grande investimento à expansão radiofônica. O rádio mudou hábitos, trouxe inovações técnicas e transformava-se na maior atração cultural do país. Ok, pessoal, o rádio realmente vai ser usado por Getúlio Vargas como ninguém, principalmente por manobras políticas, imagem, ele vai levar aí a sua imagem de pai dos pobres e assim por diante. Pessoal, enquanto isso, os paulistas estão esquecidos, foram trocados os interventores, nós não temos São Paulo envolvido na política, isso está deixando São Paulo revoltado. Nós vamos ter aí a união dos maiores partidos contra Getúlio Vargas, que é o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, formando no que ficou conhecido como a Frente Única Paulista, a FUP. Getúlio Vargas oferece ali um código eleitoral, dando direito ao voto feminino. Lembrando que a ideia não foi de Getúlio Vargas, como destaque nós tivemos essa feminista aqui, a Berta Lutz, que já vinha fazendo movimentos exigindo direitos para as mulheres. 1932, após o assassinato de 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, nós tivemos uma sociedade formada no que ficou conhecido com as iniciais do seu nome, MMDC. Pessoal, e o MMDC liderou uma revolução que ficou conhecida como a Revolução de 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalista. Por isso você tem um feriado hoje de 9 de julho em São Paulo. O que eles queriam? Participação na política, queriam a elaboração de uma Constituição. O movimento foi sufocado, tá? Getúlio Vargas consegue bloquear o Porto de Santos. Falta de apoio popular, nós tínhamos apenas o Mato Grosso e poucas outras regiões apoiando este movimento, um exército bem menor, mas foi uma guerra muito sangrenta. Inclusive foram usados aí trincheiras, foram usados aí aviões nessa guerra, um pouco parecido aí com a Primeira Guerra Mundial, tá? Em certos aspectos.
Então Getúlio Vargas, ele até venceu a guerra, mas ele cedeu à pressão dos revolucionários de 9 de julho, marcando então o fim do governo provisório e o início do governo constitucional. Pessoal, então vamos para a fase constitucional. Nesta fase aí, o que marca são a criação dos grupos de extrema-direita e extrema-esquerda, como, por exemplo, a AIB, Ação Integralista Brasileira, que era um grupo que incorporou o fascismo aqui no Brasil, sob a liderança de Plínio Salgado, um ex-integrante do movimento constitucionalista de 32, tá? O seu lema era Deus, Pátria e Família. Tinha um cumprimento na língua indígena conhecido como Anauê, uma saudação. Eles costumavam vestir aí um uniforme verde, ficaram até conhecidos aí também como os galinhas verdes. Aqui nós temos uma reunião deles, o comício realizado em Curitiba, antes que o presidente Vargas colocasse os integralistas aí na ilegalidade. Todo o grupo ali que está pressionando, causando desordem, Vargas está perseguindo. Nós temos um outro grupo também, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, a Aliança Nacional Libertadora, um grupo também filiado às ideias socialistas da União Soviética. Inclusive, Carlos Prestes, ele até passou em treinamento na União Soviética, passa ali pela Alemanha, conhece a Olga Benário, vem disfarçados ali como se fosse um casal e volta ao Brasil para tentar instalar o comunismo aqui no Brasil. O seu lema era terra, pão e liberdade. Getúlio Vargas consegue então apoio militar, cria uma lei em 1935, conhecido como a Lei de Segurança Nacional, proibindo greve, propagandas com críticas ao governo. Então nós temos o controle aí da mídia sobre o governo. A censura está sendo lançada. Getúlio Vargas coloca agora na ilegalidade a ANL. Pessoal, o governo constitucional, nós vamos ter algo que vai marcar, conhecido como a intentona comunista, sob a liderança de Carlos Prestes, a Olga Benário, onde vai tentar causar alguns ataques para derrubar o governo. Inclusive, eles chegaram até mesmo roubar aviões da aeronáutica, mas as pistas foram explodidas, impedindo aí a sua decolagem. Este movimento foi sufocado pelo governo e foi fracassado. Isso ficou conhecido como a intentona comunista. Depois, Getúlio Vargas cria aí um tribunal de segurança nacional. Pessoal, ponto fraco de Vargas, ele poderia superar tudo, mas algo que lhe causava medo era as eleições. E estavam se aproximando aí as eleições. Getúlio Vargas, ele prepara algo para superar isso aí. Ele vai preparar um golpe no que ficou conhecido como o famoso Plano Cohen, ou seja, uma carta comunista que foi escrita ali pelo general Olímpio Mourão Filho, chefe secreto do Exército, e Getúlio Vargas acabou divulgando nas rádios que os comunistas estavam se organizando para tomar o poder e decretou estado de sítio. Mais uma vez a Constituição foi rasgada, então este Plano Cohen fez com que Getúlio Vargas ele permanecesse no poder, fechando mais uma vez o Congresso Nacional. Aqui nós temos um jornal da época, onde está falando pelo rádio aí a nação brasileira, o presidente Getúlio Vargas dá as razões das medidas tomadas pelo governo. Pessoal, temos então a proclamação do terceiro período de Vargas, conhecido como Estado Novo. Vai durar de 37 até 1945. Então Getúlio Vargas ele vai criar uma nova Constituição, vai ficar conhecido como a Constituição Polaca. Por que este nome aqui? Porque ela faz referência à Constituição da Polônia, uma Constituição também ditadora que existia na Polônia. A nossa ficou bem parecida, foi apelidada como a Constituição Polaca. Tivemos aí mais uma vez a troca de interventores, ele vai suspender a dívida externa com os Estados Unidos. E em 1938 acontece mais um movimento ali, onde foi invadido ali o Palácio do Catete, sob a liderança de Plínio Salgado. Lembra lá aqueles galinhas verdes, os integralistas, saudação Anauê, Deus, Pátria e Família? Pois é, essa galera aí, Plínio Salgado se revolta, não recebeu participação na política, eles até apoiavam o governo de Vargas, mas se revoltou agora contra o governo de Vargas e invade o Palácio do Catete. Pessoal, o policiamento de Vargas consegue conter este movimento. Plínio Salgado acaba se exilando lá em Portugal. Nós tivemos aí este movimento sendo fracassado também.
Vargas vai organizar agora uma forte máquina de Estado e a A e B será colocado na ilegalidade. Então Vargas começa as suas censuras agora nas rádios e nas músicas, ou seja, qualquer tipo de letra de música, programas no rádio deverão ser vistoriados primeiro pelo governo através do Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. Pessoal, nós vamos ter então o uso de propaganda de Getúlio Vargas sendo levado a sua imagem como um pai dos pobres. Será criado também neste governo a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ah, professor, mas espera aí, Getúlio Vargas não criou, não foi lá atrás no governo provisório, as leis trabalhistas, a redução da jornada de trabalho, um dia de folga semanal. Isso não foi criado aí lá atrás? Sim, foi criado lá atrás. Agora ele está criando um órgão para fiscalizar essas leis, a CLT. Inclusive aí em funcionamento aos nossos dias, tá? Ele está criando também um Departamento de Administração dos Serviços Públicos, conhecido como ADASP. Pessoal, e é criado também o programa conhecido como A Voz do Brasil. Ouça um pedacinho aí. Alô, brasileiros! Uma onda de pequenas mentiras está correndo o país e é obrigação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro alertar os seus ouvintes. A última acusação infundada que o presidente do Brasil, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, recebe é a de que o Estado Novo persegue os negros do Sul. Essa bobagem partiu do comunista Abdias do Nascimento, que se encontra detido na penitenciária do Carandiru por manifestações políticas contrárias à ordem nacional. Pessoal, então Getúlio Vargas usava a rádio aí para se justificar, para esconder a sua imagem aí, também ele tinha um estilo ali meio parecido com o nazismo, inclusive a oratória de Hitler era até traduzida aqui no Brasil, nas rádios no Brasil aqui, tá? Então ele tinha aí afinidade também com o governo alemão na época, inclusive a Olga Binário, quando foi presa, ele extraviou ela de volta ali para a Alemanha, entregando como um presente a Hitler, onde ela ali morreu, sendo grávida, teve uma filha na prisão, e essa filha acabou sendo conseguida trazer aqui ao Brasil. Estou falando da Anita Prestes. Hoje ela é historiadora viva aqui no Brasil, tá? Então existe um filme que chama Olga. Você pode estar assistindo a este filme e aprendendo mais sobre esse contexto, ou o filme também Getúlio Vargas. Pessoal, na Segunda Guerra, o Brasil decide se manter neutro, porque nós temos aí uma clientela com a Alemanha e também com os Estados Unidos, e Vargas não quer ter prejuízos econômicos. Inclusive, nós tínhamos aí até a embaixada alemã aqui no Brasil. Mas o que é que acontece? Os Estados Unidos estão com uma política conhecida como a política da boa vizinhança. Inclusive, os estúdios do Walt Disney criam aí um desenho do Pato Donald com um personagem brasileiro, Zé Carioca, exaltando aí a nossa cultura do samba para o mundo. E o Getúlio Vargas começa a se engraçar com os Estados Unidos, a Alemanha descobre essa aproximação e começa aí a criar alguns caos, principalmente afundando navios brasileiros. E Getúlio Vargas então declara guerra contra a Alemanha. Pessoal, é criado então no Brasil a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, é criado também a Força Aérea Brasileira, a FAB, e o Brasil vai se juntar então do lado dos aliados. Pessoal, lutamos então do lado dos aliados, fomos treinados pelos Estados Unidos, lutamos na Itália, conseguimos aí vitórias, tá? Lutamos aí aproximadamente com 25 mil homens. Inclusive isso aí até calou a boca de alguns, porque eles falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra com os pracinhas, né? E justamente isso acabou virando o símbolo da nossa força militar. Então nós tivemos aí essa cobra fumando aí. Realmente, agora a cobra vai fumar. O Brasil, a FEB e a FAB foi para a guerra. Pessoal, o Brasil, neste período do Estado Novo, se industrializa. Os Estados Unidos acabam fazendo grandes empréstimos ao Brasil. Inclusive, nós cedemos aí parte do Nordeste. Os Estados Unidos também colocaram lá base militar como estratégia aí na Segunda Guerra Mundial. Em 1936, Getúlio Vargas cria o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
1938, nós temos a criação do Conselho Nacional de Petróleo. 1941, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Em 42, nós temos aí a Vale do Rio Doce, bem conhecido hoje aí, principalmente com os prejuízos, as catástrofes na natureza, né? Nós tivemos aí o desastre de Mariana e assim por diante. E em 43, nós temos a Fábrica Nacional de Motores no Brasil. Queda de Getúlio Vargas. O que vai levar à queda de Getúlio Vargas? Primeiro, contradição política. Por quê? Você está combatendo ditaduras na Europa, mas você vive em uma ditadura. O pessoal começou a pensar e a raciocinar. Diversos setores sociais começam a pedir democracia. Em 1943, vamos ter aí também um movimento dos mineiros, ficou conhecido como Manifesto dos Mineiros. Em 1937 será criado aí a UNE, a União Nacional dos Estudantes, onde acabaram em conflito, movimentos, aí 2 estudantes foram mortos, agravando aí mais a crise no governo. Economia brasileira protecionista versus economia dos Estados Unidos liberal, isso começou a se chocar também. E nós temos aqui também o Carlos Lacerda, dono do seu próprio jornal, onde vai se tornar uma oposição de Getúlio Vargas e vai publicar notícias contra o governo de Getúlio Vargas. Vargas promete eleições neste ano de 1945, acaba com a censura e anistia presos políticos. O que é anistia? Concede ali o perdão, você solta eles, né? Permite com que eles voltem ao Brasil. Neste período também está sendo organizado um grupo de manifestações a favor de Vargas, conhecido como queremismo. Inclusive, por trás dos bastidores, Vargas está também diretamente ligado a este grupo, tá? Então era um grupo que saía às ruas falando queremos Getúlio Vargas no poder. Pessoal, Getúlio Vargas, com uma gota d'água, que está levando aí também um item para o fracasso do seu governo, ele vai nomear o seu próprio irmão como chefe da polícia do Rio de Janeiro, Benjamin Vargas. Os oficiais acharam isso aí a gota d'água e pensaram, não, espera aí, este cara está armando outro golpe, ele não vai sair do poder. Então organizaram-se uma junta militar e retiraram Getúlio Vargas do poder. Em 45, Vargas é afastado, então, pelo Exército, sob a influência também dos Estados Unidos, pois o Brasil estava com uma economia fechada, né? José Linhares, então presidente do Supremo Tribunal, assume de forma provisória, garantindo eleições, onde nós tivemos, então, Gaspar Dutra sendo eleito, continuando, então, uma nova fase de governo no Brasil, conhecido como os governos democráticos. Pessoal, em 1946 será elaborado então mais uma Constituição. Lembrando que o Brasil se chamava neste período Estados Unidos do Brasil, nós tivemos aí alteração para a República Federativa Brasileira. Pessoal, agora é com vocês, façam a leitura do módulo 1, usem aí o marca-texto, realizem as atividades de todo o módulo 1, começando na página 4 até a página 17. Até a próxima!